Item 81. Aumento aparente de peso nos fenômenos. Às vezes, durante fenômenos mediúnicos, objetos muito leves parecem ficar muito pesados de repente, resistindo a serem movidos, e depois, de uma hora para outra, podem ser erguidos facilmente. Isso não é mais estranho do que o efeito da pressão do ar em experiências com a campânula, um sino de vidro. A campânula parece mais pesada não porque sua massa mudou, mas porque o ar exerce uma pressão exterior. Exemplo, como um objeto de borracha que, se chupado por uma ventosa, fica grudado à mesa e parece impossível de levantar mesmo sendo leve. O papel dos fluidos. O texto explica que, assim como o ar, invisível, pode alterar a resistência ao movimento de um objeto, os fluidos usados nos fenômenos mediúnicos podem criar uma resistência que dificulta levantar a mesa. O peso real da mesa não mudou, mas a força dos fluidos ao redor funciona como uma barreira invisível. Falta de conhecimento sobre os fluidos. O fluido universal é chamado de imponderável, sem peso. Mas, na verdade, não conhecemos todas as suas propriedades. Assim como no passado, não se sabia que o ar tinha peso. Também achávamos que eletricidade não podia segurar um objeto. Mas hoje, sabemos que pode oferecer resistência, como num ímã ou numa corrente elétrica forte. Por isso, o fato de não vermos o suporte não significa que ele não exista. Fenômenos surpreendentes e suas causas. Há relatos conhecidos de pessoas frágeis levantando facilmente alguém maior e forte com apenas 2 dedos, fenômeno antigamente apresentado em salões como algo misterioso. A explicação é que a força não vem da pessoa, mas de uma causa exterior, provavelmente espiritual e fluídica, já que nem sempre o fenômeno acontece sob as mesmas condições. Reflexão. O trecho mostra como muitas coisas naturais nos parecem misteriosas, até entendermos melhor suas verdadeiras causas invisíveis, como o ar ou a eletricidade. O Espiritismo propõe que, nos fenômenos mediúnicos, existem forças invisíveis, os fluidos espirituais, que podem alterar a resistência e o movimento dos objetos, sem necessidade de peso no sentido comum. Assim, o desconhecimento das propriedades desses fluidos não é motivo para negar os fatos. Tudo que parece inexplicável hoje pode vir a ter explicação amanhã, se mantivermos a mente aberta e a humildade diante dos mistérios da natureza. Isso nos incentiva a pesquisar, observar e não descartar fenômenos, só porque nossa ciência ainda não explica tudo. Informações complementares ao texto. As correntes científicas modernas, especialmente na fisiologia e psicologia, costumam rejeitar a noção da existência do fluido magnético. O termo fluido acabou se tornando quase um tabu dentro do meio científico. No entanto, o Espiritismo segue utilizando esse conceito e, interessantemente, observamos que ideias semelhantes vêm sendo reintroduzidas na ciência sob nomes diferentes, como nas teorias dos campos físicos, dos elétrons livres, entre outras. A observação de Kardec sobre a densidade do perispírito dos encarnados mostra que a codificação espírita está em constante evolução. Em O Livro dos Espíritos, o tema do perispírito foca mais na evolução do ser espiritual através dos diferentes mundos, ainda que seja possível perceber indícios do ponto abordado aqui. Isso pode ser notado, por exemplo, no comentário de Kardec à pergunta 182 do mesmo livro, ou ainda na pergunta 196, onde ele destaca que o perispírito se torna mais puro à medida que o espírito evolui. Agora, Kardec aprofunda o assunto, relacionando também com a evolução dos corpos materiais. Esse ponto esclarece por que certos contatos mediúnicos podem ser interrompidos de repente. Quando há falta de fluido, a mesa para de se mover como se o espírito comunicante tivesse se afastado, interrompendo assim o fenômeno. O espírito pode segurar e movimentar um bastão, mas sua vontade não o move diretamente sem apoio físico. No plano físico, um bastão só se move porque é manipulado por uma mão, recebendo vida temporária através dela. Largado sozinho, o bastão nada faz. Já no plano espiritual, os objetos possuem uma natureza diferente. Quando o fluido animal do médium se une ao fluido universal do espírito,
cria-se uma substância intermediária, parte humana, parte espiritual. Se a mesa recebe essa mistura, o fluido físico se liga à madeira, enquanto o fluido espiritual segue conectado ao pensamento do espírito. Assim funciona a mecânica da levitação e a formação do chamado ectoplasma. Para psicólogos como Waitley Carrington e G.S. Sowell, durante uma experiência na Universidade de Cambridge, Inglaterra, testemunharam o fenômeno da voz direta junto com a levitação de um megafone, mas a comunicação foi interrompida subitamente, provavelmente por falta de ectoplasma, como explicam essas orientações. Para aprofundar o tema, consulte o item 131 do capítulo 8 da parte 1 e leia também o tópico Médiuns Curadores do capítulo 14, em Os Médiuns. Ainda em nossos dias, muitos tentam desacreditar a mediunidade apontando a existência de pessoas dotadas de faculdades anímicas. O Espiritismo, porém, diferencia claramente entre fenômenos produzidos pela própria energia ou vontade dessas pessoas e aqueles que resultam da atuação de médiuns, onde há a intervenção de outros espíritos. Por exemplo, Helena Blavatsky, fundadora da Sociedade Teosófica, era conhecida por sua habilidade em produzir fenômenos físicos, o que a levou a rejeitar a participação de espíritos nessas manifestações. Estudos como os de Ernesto Bozano, Animismo ou Espiritismo, e as pesquisas do parapsicólogo Heine, em O Novo Mundo da Mente, reconhecem que existe no ser humano um princípio além do corpo, capaz de gerar efeitos para além dos processos meramente orgânicos. Assim como utilizamos as mãos para pegar ou mover objetos, por exemplo, introduzindo uma mão em um tubo ou segurando uma vara para agitá-la, o espírito recorre ao seu perispírito, que é o chamado corpo espiritual, para interagir com a matéria. O espírito faz essa comparação para facilitar a compreensão do mecanismo pelo qual atua. A ideia de que o fluido pode ser condensado foi alvo de ironias e críticas por muito tempo e ainda encontra resistência. Vale notar, contudo, que essa noção se aproxima bastante de conceitos atuais da física atômica, que explica a formação da matéria como resultado da condensação de energia. Optamos por usar os termos fundida e colada, em vez de ligada e aderente, pois eles expressam melhor em nosso idioma o significado pretendido pelo texto original. A noção de que o médium emite um fluido animalizado ou fluido perispirítico, que depois se combina em maior ou menor medida com o fluido universal do espírito para produzir efeitos físicos e materializações, é fundamental para o estudo desses fenômenos. Entender isso é essencial, porque explica também por que as manifestações mediúnicas nem sempre acontecem de forma contínua. Frequentemente, a interrupção dessas manifestações tem origem em fatores físicos do médium, embora sejam às vezes atribuídas a questões morais. As estátuas falantes mencionadas por Kardec não representam uma ideia absurda ou fantástica. Exemplo disso são os casos de materializações em tamanho reduzido, o uso de megafones em sessões de voz direta, ou as ideoplastias sonoras observadas em experimentos realizados na Itália, além dos conhecidos fenômenos das mesas animadas. O teósofo A.P. Sinetti registra em seu livro Incidentes da Vida da Sra. Blavatsky um episódio notável. Durante uma visita de Blavatsky ao líder religioso em Moscou, um lustre de cristal, com formato de aranha, teria se desprendido do teto e flutuado pelo ambiente como se tivesse vida própria. Daniel Douglas Home foi um médium britânico reconhecido, especialmente por demonstrar levitação, fenômenos investigados de perto pelo cientista Sir William Crookes. Segundo a classificação de causas proposta por Aristóteles, a chamada causa eficiente é aquela responsável direta pelo acontecimento de um fenômeno. No caso dos episódios envolvendo Home, ele era considerado a causa eficiente, porque tornava o fenômeno possível e, ao ser erguido no ar, também era o próprio objeto do fenômeno. A mediunidade está sujeita a oscilações e pausas, o que indica que ela não depende unicamente da vontade do médium. Essas variações podem ser resultado de fatores físicos ou psicológicos, como já destacado por Kardec, mas em muitos casos também revelam a influência ou ausência de espíritos,
cuja participação é fundamental para determinados fenômenos, aconteçam de forma mais evidente. Esse aspecto será tratado em mais detalhes nos próximos capítulos do livro. Assim, mais alguns entendimentos valorosos ao estudo edificante do Espiritismo. Continuemos em sala de aula, apenas como aprendizes, pois no postulado maior, Jesus é o grande professor. Até breve. Curta, compartilhe e se inscreva na nossa sala de aula.